Fala pessoal, aulinha do indicador Gun High Low, que nada mais é do que essa média azul e vermelha que vai aparecendo aqui no gráfico. Quando você vai colocar ele no gráfico, ele aparece muito sujo, tá? Então eu mudei para esses períodos aqui, para GBP/USD, perfeito? E eu também mudei aqui o estilo, maravilha? Então eu diminuí a grossura das linhas, perfeito? Mudei também um pouco a cor para ficar dessa forma aqui. O que consiste então esse indicador? A gente vai olhar aqui que o mercado, por exemplo, nessa zona, ele fez uma compra para vender. Então ele subiu forte e desceu mais forte ainda, tá? Quando isso acontece, esse padrãozinho em V é interessante para a gente olhar em continuidade, só que também pode ser uma manipulação para continuar subindo, tá? Então o mercado ele tem algumas qualidades paradoxais e a gente tem que aprender a lidar com elas. Como eu lido com elas? Eu fico de olho em rejeição de média. Então ele deu aqui essa pernada forte para baixo e eu fico de olho nele voltar, rejeitar alguma média como ele fez aqui, 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 para dar continuidade. E aí depois então que ele rejeitou essa média, eu desço para tempo gráfico menor e procuro um gatilho aqui após a rejeição. Então percebam que a rejeição foi aqui nessa zona, ó. Foi aqui dessa zona para baixo, perfeito? E aí o mercado deu essa daqui, ó. 1, 2, 3, quebra para cima, quebra forte para baixo. Essa é a confirmação em M1 que eu busco, entrada no teste para aproveitar o movimento que desce. Beleza? Então o gatilho ele é só uma confirmação para todo um contexto que já está montado. Maravilha? Aqui embaixo, aqui o mercado está esticado, mas é a mesma coisa. O mercado está caindo forte, fico de olho nele retrair até alguma média, rejeitar ela para continuidade de baixa. A gente volta aqui tempo gráfico menor e vê se ele deu alguma confirmação. 1, 2, 3, quebra para cima, quebra para baixo. Então o gatilho é toda essa região aqui, ó, toda a zona de oferta é essa aqui. Ele rompeu bem perto, que dá para a gente entrar já aqui no rompimento para aproveitar o movimento que desce. Beleza? Eu acho que tem até mais um exemplo aqui. Estava mostrando aqui em cima, novamente aqui embaixo, ele desce, rejeita a média para dar uma continuidade de baixa. Voltando para tempo gráfico menor aqui. Aqui ele já deu um gatilho diferente, tão bom quanto. Ó. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Tem como entrar comprado aqui? Não, ele está contra uma média, exatamente contra uma média. E aí ele rompe de novo para o outro lado, criando o POI invertido. Tá? No teste, a gente tem a entrada para aproveitar então esse movimento. Agora vou mostrar alguns outros conceitos interessantes aqui. Um deles a gente pode mostrar aqui mesmo. Ó. Esse daqui é um exemplo de gatilho perfeito. O mercado faz 1, 2, 3, quebra para cima rejeitando a média perfeitamente nesse ponto e logo em seguida quebra forte para baixo. Então esse gatilho sendo feito enquanto ele rejeita a média aqui em cima é o que eu chamo de gatilho perfeito, tá? Apenas uma nomenclatura que eu dei, não é gain todas as vezes, tá? Isso daqui é o que eu chamo de um falso rompimento. O mercado vai para um lado e depois no próximo candle ou depois de 2 candles ele já volta bem forte, mostrando que na verdade ele estava respeitando a média. Vou mostrar outros momentos onde ele faz exatamente isso. Aqui então é um exemplo em M3, onde ele faz exatamente isso. Ó, o mercado está subindo forte aqui, ele volta a testar a média, inicialmente ele rompe. Note que ele rompeu por muito pouquinho e logo em seguida ele já volta. Perfeito? Isso daqui também nos dá a informação quando ele está voltando nessa zona. Ó. Então, enquanto ele estava aqui embaixo,
a gente não podia fazer, porque tinha acabado de romper. Quando ele volta forte para essa zona, ele passa a informação que pode ser um falso rompimento, tá? Nenhum desses lugares que eu tô olhando agora, eu cheguei a olhar. Eu tô vendo agora só no... enquanto eu falo com vocês aqui. Então ele fez aqui 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima, outra entrada que foi barata, podendo entrar aqui direto no rompimento e aproveitar então esse movimentinho que sobe. Então percebam aqui como que é bonito. Olha esse movimento forte de alta aqui, ó. Dá dois exemplos aqui, ó. O mercado vem então, faz um movimento forte de alta, corrige até aonde? Até a média. Rejeitou a média aqui com esses pavios, abre espaço para uma continuidade de alta. Perfeito? Aqui em M5. Olha aqui que maravilha. O mercado sobe muito forte, desce arredondando o fundo, ó. Aqui eu não estava de olho em nada ainda. Mas quando ele começa a arredondar aqui e rejeita a média, perceba que ele ficou lateral até a média encostar nele, ele dá essa possibilidade então de continuidade. Maravilha? Outro local aqui interessante, ó. Mercado aqui estruturou, maravilha. Aqui ele fez uma estrutura, começou tendência, voltou para a região da estrutura para dar continuidade de baixo. Tem esse racional fortíssimo aqui, tá? Vou mostrar outros tempos gráficos, a gente ficar de olho no que poderia estar acontecendo nesse momento, ó. Aqui em H1 ele estava aproximando bem da média, tá? Fazendo então essa aproximação à média, que é outro conceito que eu uso. Aproximar quanto? Cara, tem que aproximar bastante. Tem que aproximar o bastante para eu achar que está aproximando. Beleza? Então o que ele fez aqui? Ele aproximou bem e fez esse candlezinho aqui, né? De absorção nessa zona. Então, ó, nessa zona aqui, o mercado estava rejeitando H1, fazendo aquela retração na média de H1. Perceba que ele não fez nada de muito interessante aqui. Tentou dar gatilho perfeito aqui, mas não conseguiu, tá? E aí ele veio e rejeitou M3 aqui, ó. Então ele reagiu a H1, voltou em M3 aqui, aqui e aqui, tá? Aqui, se eu não me engano, ele voltou a M5. Vamos dar uma confirmada aqui rapidinho. Ó, perfeito. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo ele também está rejeitando M5, o que dá pra gente a possibilidade então de pegar uma continuidade a partir de lá. Então vamos ver esses cenários todos que eu vi até agora. Aqui eu já vejo uma possibilidade, ó. O mercado veio e fez 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima e quebra mais forte ainda para baixo. Maravilha? Aqui é um exemplo que eu acredito que daria stop. Vamos ver. Entrada aqui, stop aqui em cima dos topos, para tentar aproveitar o movimento que desce, ó. Aqui seria um local onde daria stop por pouco. Maravilha. E aqui, logo em seguida, depois dele acabar de rejeitar novamente, ele deu 1, 2, 3, quebra para cima, quebra forte para baixo. A gente entra aqui para tentar aproveitar a movimentação de baixo. Ó, que entregou reto dessa vez. Aí o mercado aqui veio rejeitar novamente, né? Como a gente viu lá. E ele fez exatamente a mesma coisa que ele tinha feito aqui em cima. Ó, aqui ele deu um POI de compra. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Dessa vez esse POI não seria estopado, a gente conseguiria entrar aqui, colocar o stop acima dos topinhos aqui, ó. Perceba que não estopou para aproveitar essa movimentação de baixa. E novamente também ele deu aqui 1, 2, 3, quebra para cima, quebra para baixo. Não preciso nem colocar o risco retorno para mostrar que foi outra alternativa que funcionou. Aqui mesma coisa, ó. Lembrem-se que aqui ele estava rejeitando uma médiazinha, aí ele veio 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Aqui a gente precisaria esperar um teste porque esse pavio ficou muito longo, tá? E aí vai ficar caro, mas perceba aqui que ele entregou, depois de acionar, ele entregou nos próximos candles, reto, perfeito. E um pouco mais para cima aqui a gente tem outro, certo? Nessa zona aqui, ó. Vamos ver se deu alguma coisa. Aqui, né? Aqui em cima ele deu um bem bonitinho, de livro. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Perceba que é um POI perfeito também, porque o POI perfeito não é só quando ele rejeita aqui, tá?
o POI perfeito, tanto o POI quanto o POI invertido. Eu olho também quando ele rejeita aqui no teste. Então ele voltou no teste, rejeitou essa média para continuar a movimentação que sobe. Outro gatilho aqui que eu não preciso mostrar o risco retorno, obviamente entregou. Aí eu já não fico tão de olho, mas ele deu outro gatilho aqui. Aqui em cima eu vou olhar em M3, mas ele deu outro gatilho e também era uma possibilidade de entrada. Ó, aqui não daria para ficar de olho não gostei. Em M3 ele não respeitou bem não. E perceba que isso acontece em diversos time frames, tá? Aqui, por exemplo, H1 rejeitando em toda essa zona aqui, ó. Perceba essa tendência de baixa em H1, voltando sempre na média para dar continuidade. Esse falso rompimento aqui ficou muito interessante também, ó. Demorou um pouco mais para romper de novo, mas acabou encaixando bem aqui no conceito de falso rompimento. Não para entrada aqui embaixo, mas para uma entrada aqui no retorno da estrutura, certo? Em H1 não ficou tão legal, vamos dar uma olhada aqui em M30, ó, perfeito. Voltou, rejeitou certinho M30 antes de dar continuidade, tá? No próprio M30 aqui também, ó, essa rejeição linda, ó. O mercado veio, fez 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima, não importa que média, ó, e quebra aqui para baixo, não importa que média que tá aqui. Tá? Eu acabei de romper uma zona forte de demanda de M30. No retorno, eu fico de olho nele rejeitar a média para dar continuidade de baixo. Perfeito? Aqui, ó, ele tem uma falsa rejeição à média. Esse daí é a dificuldade do problema. Quando a gente olha assim, você nem percebe que aqui estava contra. Ó. Então aqui ele começou a rejeitar. Tentou rejeitar mais em um candlezinho aqui, mais em outro candle, então ele ficou 1h30 fingindo que ia rejeitar nessa zona. Tá? E inclusive pode até ter dado algum gain ou algum loss aqui nesse meio. Perfeito? Aqui é um local interessante, ó, mercado rompeu, voltou a rejeitar para dar continuidade de alta, ele faz isso com uma frequência alta. Um exemplo legal é que ele acabou de fazer isso aqui novamente, ó. Rompe, rejeita para continuar subindo, perfeito? Bem comum ele fazer isso, inclusive aqui ele fez na queda também. Ó, rompe, volta a rejeitar, rejeitou 1, 2, 3 vezes, sendo que essa foi a melhor, antes de fazer essa movimentação de baixa, maravilha. E lembrando sempre aí que a minha entrada é no M1, então algumas movimentaçõezinhas pequenas, como essa daqui em M30, são 2 horas caindo, é muito mais do que o suficiente para entregar um tradezinho positivo em M1. Como eu disse, eu não estou olhando lugares que eu sei, eu não lembro mais cada lugarzinho desse. Ó, aqui é um lugar interessante onde o mercado caiu em gap de sexta para domingo, voltou aqui ainda aqui entre domingo e segunda, né? Rejeitou a média para dar essa forte continuidade de baixa. Realmente é uma forma muito interessante de você se orientar pelo mercado. Então eu uso SMC com a minha leitura específica para poder fazer o meu racional, maravilha. E fico utilizando então essa média para me nortear, para saber se já foi uma correção suficiente, se o mercado está reagindo de fato a uma zona que ele pode respeitar. Outro exemplo aqui que bacana, de um falso rompimento. Ó. O mercado vem, rompe e depois de 1, 2 candle ele já volta. Dá contexto para continuidade, inclusive ele voltou aqui rejeitar certinho antes de dar continuidade. Maravilha? E um lugar interessante aqui, contra a média, que eu daria para ficar de olho também. Deixa eu dar uma olhada. Ó, aqui é um lugar interessante, ó. O mercado sobe, começa a fazer estruturas de demanda, ó. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Você olha, acredita que o mercado pode começar a dar uma continuidade, ele está rompendo umas zonas aqui interessantes, mitigou essa zona aqui de trás, então abre possibilidade para continuar subindo. E aí ele vem e arredonda bem em cima da média aqui, deixando esses pavios. Pode te induzir a dar uma continuidade, a dar um trade ao favor das altas, tá? E não tem problema você entrar nessas situações, vez ou outra, tá? Aqui é um exemplo legal, ó. O mercado cai forte, volta, rejeita a média perfeitamente antes de continuar caindo. Então é até engraçado. O mercado às vezes parece que ele vai buscar a média. Tá? Então mostrei aqui na prática para vocês, acredito que não haja dúvidas de que isso funciona e agora eu vou explicar um pouco mais a parte da teoria por trás das médias.
Mostrando aqui o gráfico diário para vocês, essa rejeição linda aqui na média, tá? Ficou dias aqui tentando romper essa região e ficou rejeitando todos os dias, tá? Deu contexto para uns 2, 3 trades meus antes de continuar essa queda forte aqui no diário. Maravilha? Então, qual que é o conceito da média? Por que que a média funciona? O que a média usa para dar de confluência para a gente conseguir esse tipo de reação aqui, ó, desenhada? Dificilmente você não vai conseguir ver uma coisa tão nítida, sabe? É realmente belo aos olhos. Por que que isso funciona? Porque a média é utilizada, claro, para cada tempo gráfico, cada tipo de média diferente, cada período diferente, mas ela é utilizada para a gente saber um preço justo, tá? É aonde que muita gente vai considerar um preço justo. Então o mercado cai, essa média aqui, que é a mais interessante que eu acredito para baixas no GBP, é rejeitada e essa é a informação que passa para a gente de que aqui está sendo considerado um preço justo. Se ele está caindo, ele volta num preço justo, a tendência é que ele volte a cair. Perfeito? Olha esse POI perfeito aqui, ó, de D1. Tá? Quebra para baixo, quebra bem forte para cima, deixando toda essa zona de demanda. Ó. Olha que maravilha. O mercado volta certinho nessa zona antes de dar continuidade. Tá? Então, mesmo o mercado estando sim em uma lateralização de tempo gráfico maior, ele respeita muita coisa mesmo de média. Olha aqui que beleza. Quantas vezes que ele respeitou só a média de D1, gente, que deu uma baita de uma continuidade. Olha isso, bem nítido, bem bacana esse tipo de mapeamento, perfeito? Então ele dá um norte pra gente. E, claro, você tem que olhar as médias com fractalidade, da mesma forma que eu fiz aqui esse POI de D1, tá? E eu não vou ficar de olho em qualquer coisa de compra aqui em M1, porque tá em cima de um POI de D1, gente. Perfeito? Aí eu abaixo o tempo gráfico, ó. Eu venho pra cá, eu baixo o tempo gráfico. Vou dar o exemplo de H1, por exemplo, ó. Vem em H1 e aí eu monto um contexto em tempo gráfico menor, tá? Então, ó, aqui ele rejeitou aqui a média de D1. O que ele fez aqui? Novamente ele fez outro POI, só que agora não em D1, agora em H1. Ó, 1, 2, 3, quebra bem forte para baixo e quebra para cima, tá? Essa zona formada gera uma zona de demanda que é sentida por toda essa zona aqui cinza antes de dar uma continuidade, perfeito? Aí a gente baixa o tempo gráfico nessa zona aqui, vocês entenderam? É assim que vai fazendo. Aqui vocês já viram que foi rejeitado em M30, e aí dá uma oportunidade sim para a gente olhar em M1 e tentar aproveitar esse movimento que sobe. Tomar cuidado com essa zona de oferta aqui que estava em cima bem na hora, tá? Então várias coisinhas aí para ponderar e levar em consideração. Mas, de forma geral, é uma técnica muito simples mesmo, tá? É uma técnica realmente que uniu o SMC, que é uma leitura muito boa, só que até certo ponto, porque ela dá muito contexto contrário, tá? Então, por exemplo, o mercado aqui pode estar fazendo um choque, só que se ele quebrar para cima, vira um POI, que é uma zona de demanda. Só que se ele quebrar para baixo, ele vira o choque verdadeiro, que rompe essa zona de demanda que foi formada anteriormente, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Se ele romper de novo para cima, ele vira um POI duplo, tá? Então é muito difícil de você se nortear simplesmente por conta de um POI estar no gráfico ou um topo de liquidez, por exemplo. Aqui é uma região onde o topo de liquidez foi bem respeitado, o retorno à estrutura foi bem nítido, bem respeitado. Aqui é outro exemplo, ó, onde o topo de liquidez foi bem respeitadinho, ó, pegou aqui esse topo de liquidez e voltou para o outro lado forte, fazendo esse Judas Swing. Olha essa zona de demanda aqui bem interessante, ó. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Inicialmente foi uma boa zona de demanda, já voltou a testar e gerou esse movimento forte de alta de H1. Tá? E ao mesmo tempo agora ele fez um movimento forte de baixa, rompendo essa zona, fazendo com que ela vire uma zona de oferta e inclusive é uma zona que eu tô de olho para o mercado voltar, rejeitar possivelmente essa média de H1 mesmo, ou talvez a médiazinha de M30 ou alguma média desse tipo, tá? Talvez possa ser H2 aqui também. Não, H2 está para baixo, mas deu para entender aí então qual que é a filosofia por trás do método. Perfeito? Abraço.
Apenas fazendo um complemento aqui e mostrando, aqui era a zona que eu estava mostrando, falando que ele tinha rompido aqui, certo? E que ele poderia voltar a testar uma média antes de continuar caindo. Foi exatamente o que ele quis fazer aqui, inclusive na abertura ele já fez isso, né? Aproximou bem aqui da média de M30 para continuar caindo. Maravilha, e fez aqui embaixo de novo. É isso.